E você acredita que existe limite de idade para realizar sonhos? Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, está no ar o seu programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre envelhecimento, nunca é tarde para realizar sonhos. E comigo aqui no estúdio nós temos Andréa Mesquita Guedes, que é diretora de obras e projetos do Abrigo do Salvador, voluntária, gente, há 26 anos. E ela disse que ela não toma Formol, viu? Não tô acreditando, não. Também a Lucinha Palmeira, gerontóloga. Você sabe o que é gerontóloga? É a pessoa especialista em envelhecimento em idosos. Lucinha é idealizadora e diretora da Faculdade da Felicidade. Bem-vinda, Lucinha. Obrigada. Prazer estar aqui. Prazer nosso. E também a Nina Cunha, que é psicóloga clínica e hospitalar, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Envelhecimento do IPA Bahia. Bem-vinda, Nina. Obrigada. Gente, a gente fica pensando assim, será que tem alguma coisa que você não realizou ainda na sua vida, algum sonho, e você diz, tá tarde demais, não vai mais, passou minha época? Presta atenção nesse vídeo que você vai mudar de ideia, é agora. Tem graça, agora é que tem graça. Não veio ao médico, nem a receber a reforma. Aos 96 anos preferiu trocar essas coisas de gente velha por um salto de paraquedas a 4.200 metros de altura. Estou ansiosa por ir. Radiante, de fato verde, como escolheu, e a ouvir piropos, aos 96. Isto é uma senhora super elegante. É a passageira mais nova de sempre do experiente paraquedista Carlos Faustino. Eu vou aqui só fazer Cicerone, porque ele não precisa de mim para nada, mas pronto. Agora sim, venha de lá essa coragem. Just like a picture on the wall, and now I know how to steer. I'm afraid if I should fall, yeah. It took some tears, oh, but together we were strong, and now I feel a burning beat inside my heart. And 50 anos à espera de saltar de paraquedas. Depois da experiência, o comentário menos aguardado. Foi pena ser pouco tempo. Queria mais? Queria. O dia todo lá em cima, não? Qual foi a parte que gostou mais? A queda livre? Foi depois? Como é que Não, todo ele, o conjunto, gostei imenso do conjunto. Não sei bem explicar. Repetir? Só mesmo aos 100 anos. Aos 100 talvez repita. Pronto, muito Mas espero não estar cá já neste mundo. Então, Espero já lá estar no céu. não, mas aos 100 vai ao céu e volta. Olha que maravilha, né, gente? Então, André, não existe limite de idade para os sonhos? Não, não existe. Lá no Abrigo do Salvador, a gente tem idosos que são alfabetizados todos os anos. A gente faz esse curso de alfabetização para os idosos. Tem idosos que se casam, né, que eles ficam viúvos e aí se casam de novo lá no Abrigo mesmo. E a gente, às vezes, faz os 15 anos, né? A gente tem solicitação de idosas que nunca tiveram 15 anos e aí resolvem fazer os 15 anos lá. E uma vez a Marinha mandou os cadetes, foi uma festa, assim, super bonita, muito bacana e termina sendo muito emocionante, né? Porque é a realização de um sonho. Sim. Você imagine você com 80 anos de idade, eu queria fazer meus 15 anos, né? Já se passaram aí 65 anos e você consegue realizar seu sonho. Eu acho isso super importante. É maravilhoso. Lucinha, como é que é lá na Faculdade da Felicidade? Tem muitos sonhos realizados lá? Eu acredito o seguinte, que sonhar é do ser humano. Você tem que sonhar sempre, em qualquer idade, em qualquer faixa, em qualquer momento. E buscar realizar. Claro que tem alguns sonhos que precisam ter alguns limites, que você precisa apenas reduzi-los. Mas que é possível sim, nós já surfamos. Já levei minhas alunas para surfar. Conta um pouquinho como é que funciona lá a Faculdade da Felicidade. A faculdade funciona de segunda a quinta à tarde, das 13h30 às 16h45, e tem diversas atividades. Atividade de corpo, atividade de mente, de produção
e atividade de, elas criam alguma coisa, fazem alguma coisa, e atividade de conhecimento. A gente trabalha muito a memória, ginástica cerebral, literatura, a gente cria, escrevemos livros, e no final do ano passado nós publicamos esse livro, nós temos um coral, gravamos CD, nós temos uma Bel Veloso dando aula, Poesia, uma Expressão da Alma, que ajuda também a sonhar. Então, Claro. sonhar faz parte da vida. Todas as pessoas, elas têm sonhos e a gente busca realizar. O meu sonho era dançar, estamos dançando. O meu sonho era viajar para a Europa, viajamos. Meu sonho é ir para um cruzeiro, nós fomos. E, enfim, o que for possível, mesmo com as limitações, a gente cria e faz com que esse sonho seja realizado. De uma forma ou de outra, a gente consegue fazer isso. Vai alinhando aqui e ali e vai deixando... Eu acho que eu costumo dizer, os olhos brilhando deles me realiza profundamente, pessoalmente, emocionalmente e como ser humano. Então, para mim, é fantástico esse sonho. E tem que sonhar sempre. No momento que você deixa de sonhar, você vai perder na sua vida. Perde a graça, Perde né? a graça de viver. Então, é como você criasse metas na sua vida. Então, esse sonho é essa meta que você tem que ir buscar e realizar. Perfeito. Nina, você acha que quem é o maior limitador dos sonhos? É a própria pessoa? Eu acredito que sim. E eu acho bastante interessante esse tema, porque eu acho que, na verdade, no envelhecimento, você tem sonhos mais significativos. Porque a primeira etapa da vida, ela é muito mais voltada para o mundo exterior. E depois, a partir da segunda metade da vida, é quando você começa realmente a despertar para o seu mundo interior e você vai buscando coisas que têm mais significado para você. Então, você faz aquilo que te traz mais prazer, na verdade. Você não está pensando no outro, você começa a pensar mais em você. Olhando Então, de dentro para fora, realmente. exatamente. Então, é muito mais significativo. Maravilha. Nós temos um vídeo que a gente trouxe do Rossandro Klinge. Ele é um psicólogo, doutor em psicanálise, e ele faz uma comparaçãozinha aqui entre a velhice e a felicidade. Vamos ver. Se existe uma coisa inexorável na vida é o tempo. E o tempo traz uma coisa que muita gente não gosta, que é o envelhecimento. O meu avô, que era um poeta, tem uma poesia que eu acho muito legal, que ele diz assim: há entre o homem e o tempo contradições bem fatais. O homem diz, mas não faz. O tempo não diz, mas faz. O homem não traz nem leva, mas o tempo leva e traz. Quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa, qual seria a função do envelhecimento? Você já parou para pensar um minuto se você tivesse um corpo de 18 anos durante 100 anos? Provavelmente você ia comportar durante 100 anos como alguém de 18 anos. É preciso realmente que a vida nos apresente novas possibilidades e que o envelhecimento venha para que a gente possa pensar sobre algo mais do que ficar o tempo inteiro fixado no corpo perfeito. O envelhecimento também traz uma lição que nós não devemos deixar de aprender. A vida faz com que a gente crie novos valores. Tanto que os estudos mais recentes da psicologia de um modo geral têm dito que é a partir dos 50 anos que as pessoas finalmente começam a ficar felizes. E sabe por quê? Porque elas deixam de dar importância no que os outros estão pensando, se você está bem, se você está com um relógio legal, se você está com o telefone da moda, porque aos 50 anos, para quem amadureceu, porque tem quem não amadureça, mas aos 50 anos você começa a se preocupar com o que você pensa da vida. Você se preocupa com o que é essencial. A velhice nunca foi um problema, nós transformamos num problema. A velhice é uma etapa da vida como toda outra que tem dificuldades, aprendizados e muita coisa boa para se vivenciar. Olha aí. É uma verdade, Nina? Aos 50 anos as pessoas são mais felizes? É como ele falou, né? Nem todo mundo, né, realmente vive esse processo. Então, é necessário que a gente vivencie esse processo de aprofundamento. Na psicologia junguiana, ele escreveu em 1930, isso, ele escreveu que na metanoia, a gente passa a olhar para dentro e a gente busca outros significados na vida. E muitas vezes isso vem, né, com crises. Né? Vem, às vezes, através de uma separação, de mortes, de perdas. E, às vezes, as pessoas não conseguem dar significado a essa perda. E nessa sociedade corpólatra que a gente vive, como ele mencionou aí, às vezes é difícil envelhecer. Mas se você conseguir fazer essa passagem, você consegue, sim, ter uma visão diferente para o mundo, com mais significado
e você consegue realmente fazer o que é importante para você, né? Para o seu mundo interno. Andréa, como não transformar a velhice num problema? Olha, a velhice, eu acho que a gente tem que desmistificar, né? Nós mais novos. Quando a pessoa fica mais velha, você tem que tirar da cabeça da pessoa aquela frasezinha, fulano dá trabalho, né? Para o idoso parar de se sentir um fardo. Sim. Porque isso é muito complicado na cabeça de um idoso, né? Quando você fala assim, para minha avó tem 93 anos, mora sozinha, né? Olha então, que assim, independência. em hora nenhuma, a gente botou ela como um fardo, e ela não é um fardo, né? A gente até brincar, o idoso volta a ser criança, ele precisa de atenções especiais, mas não é porque ele precisa dessas atenções especiais que vai ter que ter um cuidador, isso aqui, que ele vai ser um fardo. Você não pode botar isso na cabeça de um idoso. Eu acho que na hora que o idoso assimila, começa a achar, não, eu sou um peso para minha família, eu sou um problema para minha família, isso aí, que aí ele começa a entrar num processo muito de depressão, né? Então, a gente tem que começar a desmistificar isso. Não, o idoso, se Deus quiser, todos nós vamos ficar idosos. Ontem mesmo eu achei Minha avó já absurdo. dizia isso, quem novo não morre, gente velho fica. Então, né, minha avó sempre falava isso. Ontem eu achei absurdo, eu fui numa clínica e tinha uma idosa de cadeira de rodas e tinha um idoso que eu achei fantástico na bicicletinha elétrica. Só que cada um tem seu tempo e você tem que respeitar. E tinha gente na fila impaciente porque estava demorando de entrar no elevador. Aí eu cheguei a ficar assim, eu falei, gente, se Deus quiser a gente chegar na cidade, da forma que eles estão. Eu acho que falta um pouco isso, né, Luciana, na nossa sociedade, a gente respeitar mais o idoso. A gente tem uma visão muito que a gente estava falando antes de começar o programa, de imaginar a velhice como o fim do ciclo. O que não é. É mais uma etapa. É mais uma etapa. E um detalhe, a gente tem que trabalhar muito a questão seguinte, o ser humano, o ser vivo, nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre. O que envelhece e morre? O que a gente faz? Nasce, cresce e morre. Então, a gente tem uma visão... a gente corta uma etapa. Corta uma etapa. Então, na verdade, você tem que aceitar a sua idade, o seu momento, olhar para o espelho e dizer, poxa, eu acho que eu estou mais bonita do que antes. Sim. Olha como eu estou. Então, você tem que transformar isso. Claro que não é inventar, mas a se aceitar. Trabalhar. Aceitar a sua ruga, aceitar que você está ficando um pouquinho aqui de papadinha. Tem 1000 artifícios, tem 1000 formas de você melhorar. Mas se você não quiser, você não precisa mexer em você. Como eu costumo dizer, os seus cabelos brancos são problemas resolvidos. Você não vai pintar? Não pintarei, porque são meus problemas resolvidos. Claro. Então, conte aí quantos problemas já resolvi. Então, você aceitar... Eu vou fazer 70 anos esse ano. Está ótima. Toma do mesmo formol que a Andréa toma. Eu faço academia. Eu incentivo muito a eles a trabalhar o corpo, fazer atividade. Ah, mas eu não tenho... Desce para o playground e vai andar. Comece a contar o tempo e vai aumentando, aumentando. E você vai ganhando força muscular. E você vai ganhando independência física. Isso é fundamental. Mas se você também está numa cadeira de roda, vai tomar um solzinho, vai melhorar seu aspecto. Vai ver as possibilidades dentro daquela realidade que pode ser. Não esqueça de se cuidar, de botar um batom, de fazer um cabelo, de fazer uma unha. Todas as formas que você tem que continuar fazendo. Então, é aceitar o momento do envelhecer como uma fase transitória que você está passando e vai passar muito bem. Porque a tendência é você viver muito mais até 100, 120 anos. Porque as coisas estão aí. Eu digo que eu vou viver aos 120. Estou pedindo uma prorrogação, porque tem muita coisa para fazer. Mas eu acho que estou chegando. Então, é você acreditar nisso, é você fazer. Não é qualquer pessoa numa faixa etária de 60, 70, 80, 90 anos, são pessoas lindas. Exatamente. Se olha como ela Cada diz, idade tem a sua beleza. Para fora. Eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, que eu quero fazer. Chegou ontem uma com 85 anos. Eu vou pedir para você contar quando a gente voltar do intervalo. Vamos para o intervalo rapidinho. Quando eu voltar, a Luciana vai contar o que aconteceu ontem, que chegou uma lá com 80 e tantos anos, cheia de vitalidade, não foi? Perfeito. Querendo Já dançar. voltamos. Querendo dançar. Quando uma criança não pode se desenvolver, perdemos a oportunidade de melhorar o mundo. Educar para a NBV é construir caminhos para que as pessoas construam seus sonhos
e a nossa chance de viver em um lugar mais justo. Acesse lbv.org/doe e alimente o futuro de milhares de crianças pelo Brasil. Educar alimenta o futuro. Empoderar para libertar. Empoderar é ação. É o que deve ser feito para fortalecer mais mulheres, sejam elas da cidade ou do campo, promovendo a igualdade de gênero em todos os ambientes. O empoderamento permite que as mulheres conduzam suas vidas de maneira autônoma, com liberdade para fazer suas próprias escolhas. É uma conquista, um caminho em que as mulheres se descobrem, decidem como agir e, por fim, ganham sua liberdade. Descubra-se quem sou, o que quero, o que faço, o que gosto, onde estou, onde quero chegar. Haja, participe, decida, faça. Liberte-se, conquiste, conheça, empodere-se. Descubra-se. Você conhece a si mesma? O que você quer, faz e gosta? Onde está e aonde quer chegar? Como você pensa sua comunidade, sua cidade? Você realiza alguma atividade, planta, desenha ou tem outra habilidade? Conheça a si mesma e decida aonde quer chegar. Haja, busque qualificação profissional. Procure alternativas para gerar renda a partir do seu trabalho. Pense em estratégias. Empreendedorismo e economia solidária. Integre associações e cooperativas. Participe das reuniões e debates das associações de moradores da sua comunidade. Cuide da própria saúde e conheça todos os métodos contraceptivos. Participe de ações e movimentos políticos que visem garantir todos os direitos das mulheres e que estimulem a eleição de mulheres. Fortaleça a luta de enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres. Liberte-se. Lugar de mulher é onde ela quiser. O empoderamento, a autonomia e a liberdade possibilitam acesso pleno aos direitos, assim como condições para realizar escolhas sobre a própria vida de maneira digna. Trata-se de romper com a condição de subalternidade que torna as mulheres vulneráveis às várias formas de violência. A continuidade dessa luta é fundamental para ter acesso à educação de qualidade e formação profissional, ocupar cargos importantes e funções de liderança, garantir bons salários, ter acesso à justiça e garantia de direitos, eleger mais mulheres nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas, no Congresso Federal e nos executivos, viver sem qualquer tipo de violência. Voltamos com Ponto de Vista, hoje falando sobre envelhecimento e realização de sonhos. Quando a gente foi para o intervalo, a Lucinha contava uma história. Conta aí, chegou uma lá de 80 anos. 80 e poucos anos, 85 anos. Quando eu disse que ia ter hoje aula de coral, canto coral e dança, ela disse logo, oba, dança. Então, é você movimentar o corpo com prazer. A dança tem essa significação. Sim. Então, eu digo, tudo que você... Se você estiver varrendo a casa, comece a cantar. E faça isso com o maior prazer. A música lhe ajuda, você lhe leva para um outro lugar de alegria. Então, eu estou fazendo uma campanha muito grande. Ouça o rádio. Ponha num local que você ouça música. Tente bota cantar. Intensidade naquilo que está fazendo. E fazendo, se disser que você tem a voz de taboca rachada, não se preocupe, continue com sua taboca rachada, mas cante, porque isso lhe traz um benefício fantástico. Com certeza. Inclusive, como memória também, trabalha a memória, trabalha a alegria, incorpora esse sentimento e o movimento do corpo. Vai varrendo sua casa, vai cantando, vai cantarolando. E vai. Faça as coisas dessa forma, indo para um lugar de prazer. Perfeito. E não de tristeza, de chateação, de aborrecimento, que não resolve. Entendeu? Nós temos hoje, gente, um aumento da expectativa da vida da população, né? E temos também uma diminuição da disponibilidade das famílias em cuidar dos idosos, porque a mulher que antes era característica, que ficava mais em casa, saiu para trabalhar, as famílias estão menores.
Andréa, você tem muitos casos dos idosos que chegam lá no abrigo. Qual é a sensação? Nós temos casos, eu quero que você conte os dois que você contou, que tem casos tanto de felicidade, mas também tem muitos que chegam com a sensação de abandono. É isso mesmo? Isso. Agora, mas não, né? Porque por causa desse estatuto novo do idoso, o Ministério Público, graças a Deus, está sendo bastante incisivo, está interferindo bastante. Mas a gente já teve vários casos de famílias, principalmente humildes. As mais humildes são os piores casos, acredite. Porque só tem aquela casinha e aí o filho ou a filha resolvem casar, mas querem casar e ficar com a casinha e vai fazer o quê? Com o pai ou com a mãe? Não, a gente larga num abrigo. Gente, não larga num abrigo. O abrigo não é lugar para se largar um idoso. O abrigo é residência de idosos. Né? É o lugar que o idoso vai residir. Ele só pode residir ali se ele tiver amor da família, a companhia da família. Lembrando que pelo estatuto, interrompendo a Andréa um pouquinho, 30 dias sem visita configura abandono. Hein? E agora lá vocês são mais rígidos até Lá no nós abrigo somos do Salvador, mais rígidos. A gente tem o nosso contrato social que rege que são 7 dias. E lá a gente tem uma equipe médica completa. Não só médica, como uma equipe de eventos. Então, mas a gente tem essa parte de assistência social que é muito ativa. Então, a gente sempre tem contato com a família do idoso. O Ministério Público faz a entrevista e nós também fazemos a entrevista somente com o idoso para saber o motivo pelo qual ele está querendo ir para o abrigo. Eu tenho muitos idosos que falam, meu sonho é morar aqui. Olha só. Porque, assim, toda quarta-feira a gente tem eventos, né? A gente já teve vários artistas, jogadores de futebol vão lá bater aquele baba com os idosos. É muito bacana, né? A gente tem todas as festas. Se sentindo mais acolhido até do que se estivesse dentro da família, onde não tem uma atenção. Sim, e assim, você tá com gente da sua idade, né? Então, assim, a conversa flui mais fácil. Você quer ver a TV, é o mesmo programa, claro que, né? Imagine, eu tenho 3 tipos de moradia lá. Eu tenho um pavilhão coletivo, as pousadas, que são quartos individuais. As pousadas são suítes e os pensionatos são quartos individuais. No pavilhão coletivo, eu tenho uma baia com 6 camas. Um quer ver uma TV X, outro quer ver a novela Y, outro quer ver o jornal e termina aquela discussão. E aí você fala, nossa, parece criança mesmo. São quantos idosos hoje lá? Hoje nós temos em torno de 220. A nossa capacidade são 400, mas a gente está tendo um problema sério lá de cupim de terra que terminou afetando a estrutura dos telhados. A gente já reformou 2 pavilhões, estamos concluindo a reforma do 3º, mas nós não recebemos ajuda de ninguém, né? Então... Obrigada. Aí, minha gente, contribuam. Quem quiser contribuir para o Abrigo do Salvador, faz como? Pode contribuir. A gente aceita doações, né, principalmente de fraldas, lá mesmo no Abrigo do Salvador, em Brotas, junto do Cemitério Jardim da Saudade. Maravilha. Eu queria comentar um pouquinho sobre o que ela... Eu ia jogar justamente para você agora, Nina. Mas agora já, comente. Porque, assim, essa questão do envelhecimento, né, do velho como fardo, e a gente na psicologia usa a palavra velho mesmo para que a gente não coloque um sentido pejorativo nisso, né? E é um processo histórico, na verdade. Se você lê A Velhice de Simone de Beauvoir, é um livro extremamente triste, né? Porque você vai vendo que o velho, quando ele vai se tornando um fardo, quando ele ia se tornando um fardo, ele ia sendo deixado de lado, porque os povos eram nômades desde dos primórdios e tal. Então, eu acredito na educação para o envelhecimento. Então, a gente precisa fazer isso desde já. Então, quando você pega uma pessoa de 45 anos, eu vou fazer 46 agora, em fevereiro, eu quero conversar sobre envelhecimento com as minhas amigas, elas acham que não são velhas. Né? Querendo bloquear, tá muito naquela cultura de vamos manter o máximo possível a juventude, Isso. Ao invés de aceitar aquele momento e pegar o melhor daquele momento. E que é um processo, natural, né? Então, assim, é um processo que você vai tendo perdas fisiológicas, né? Você vai tendo perdas e você vai tendo ganhos também, por outro lado. Também como o psicólogo falou ali, né? Então, a gente não pode ter um corpo, a gente não pode ter 46 anos e um corpo de 18. A gente tem que ir fazendo essa modificação. Então, eu acredito muito numa educação para o envelhecimento. A gente precisa começar isso muito cedo. Nina, né? você acha que a mulher, ela lida melhor com o envelhecimento do que o homem? Por um lado, sim. Por outro, não, né, Lucinha? Eu acho que ela lida melhor. Eu acho que, assim, dependendo da faixa etária,
talvez. Eu acho que a mulher, quando ela vai ficando mais velha, ela vai lidando melhor. Mas a mulher, quando ela começa a envelhecer, eu acho que... Ela tem resistência. Isso. Agora, o homem é pior. O homem não aceita ele estar velho. Ele quer estar junto dos jovens. Eu tive um caso interessante que todo de cabelo branco, meio até careca. Ele apareceu na faculdade. Quando aparece na faculdade, dizia assim, não, é para Lucinha. Porque Lucinha trabalha com a Faculdade da Felicidade, trabalha com as pessoas que estão envelhecendo. É de Lucinha. Quando eu apareci, eu disse, pois não, o senhor deseja o quê? O que era? Eu disse, sim, eu sou da faculdade, da felicidade. Eu não estou velho, não, eu só estou olhando os murais, mas eu não estou. Aí eu disse, claro, então em breve, daqui uns 50 anos, eu espero o senhor aqui na faculdade. Pronto, resolvido. Agora, rapidinho, eu tenho um senhor, é ótimo, né? Porque os idosos que residem lá, eu chamo de meus. Já termina já? São meus. Já se incorpora. Uma família. Tem um senhor lá que é Uber, eu acho fantástico isso, ele é Uber. Tá vendo aí? Sai, compra o carro, vai, volta. Agora também, só a última corrida dele é 5 horas da tarde. Pronto, mas ele mantém uma atividade, que é o que dá vitalidade, né? Exatamente, torna um vivo. Exatamente. Isso é fundamental. Você não pode se desligar e ficar na janela olhando o tempo passar. Tem muita vida. O psicólogo diz, o tempo não volta, ele segue adiante. Então você tem que seguir com ele. Então você não pode esperar o tempo passar numa janela, olhando o tempo passar. Não, que ele vai demorar demais de passar. Porque um dia, se você sem fazer nada, é um absurdo. Então, as pessoas idosas estão ficando assim, sozinhos, porque, claro, os familiares estão saindo quando moram juntos, estão trabalhando, outros E não pode ficar sozinho, a gente. Tem uma pesquisa lá na Universidade de Chicago, e eles descobriram que a solidão pode aumentar em até 14% o risco de morte em idosos. E isso pode evoluir, a solidão, esse sentimento ruim, até para uma depressão. E a gente trouxe um vídeo que vai mostrar que é diferente. Depressão é uma coisa, é um distúrbio, velhice, não. Veja só. Eu sou Maria Célia de Abreu, sou psicóloga, me interesso muito pela psicologia do envelhecimento. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma confusão que é feita com muita frequência entre depressão e velhice. Dá para entender que essa confusão se faça, porque o diagnóstico da depressão não é um diagnóstico fácil. É um diagnóstico clínico, ele não aparece num exame objetivo, numa contagem de glóbulos, num exame de sangue ou numa radiografia. E, além disso, a depressão é um distúrbio complexo, que envolve fatores físicos, fatores emocionais e fatores sociais. Além disso, existe muito preconceito sobre a velhice. E algumas pessoas se reconhecem de humor rebaixado, desinteressadas, comendo errado, dormindo errado, irritadiças, e acham que estão assim porque estão velhas. Não identificam que isto é um sintoma de depressão. Quando você não identifica o sintoma, você não vai atrás de tratamento. Nina, é importante fazer essa diferenciação, que a pessoa entenda que a depressão é uma coisa e a velhice ela não precisa ter depressão, não precisa ter tristeza naquela etapa da vida. Exato, porque isso daí seria colocar o envelhecimento como uma doença, né, como algo anormal, e não é. A depressão ela pode aparecer em qualquer idade da vida, né? Então, eu acredito que é importante que a gente faça essa diferenciação, mas que a gente compreenda também que a gente não é feliz o tempo todo. Felicidade não é um lugar que se chega, né? Você tem momentos felizes, você tem momentos de tristeza, você tem momentos de perda, de luto, de desilusão, né? Então, isso faz parte da vida. Né? A gente está sempre nesse em qualquer fase aí. Da vida que você esteja. Em qualquer fase da vida. Né? Quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala de envelhecimento do corpo, a gente fala de envelhecimento também intelectual, mas a gente fala e que a gente precisa, por isso que é preciso ter trabalhos como o que Lucinha faz, né, para estar estimulando essa parte cognitiva, né? Então isso é importante que a gente faça também, mas é importante que a gente faça um trabalho com a alma da gente também, né? A alma, que a gente fala, é psique, né? Que é o trabalho da psicóloga, né? Exatamente. Então, o envelhecimento, na verdade, necessariamente, você não...
O envelhecer não lhe traz junto uma doença. O envelhecer é uma etapa que você vai... São as limitações que vão chegando. É uma redução de visão, é uma redução de audição. E você vai fazendo o quê? Se você reduz a visão, você vai buscar para colocar um óculos, ou fazer, se você tem um cuidado maior, você pode usar, você vai botar uma lente de contato, vai fazer uma cirurgia, enfim. Se você tem uma redução de audição, porque a redução da audição que é o mais sério, porque você se isola socialmente. O quê? Que foi? Não ouvi. Você não ouve mais nada? Minha mãe, presta atenção no que eu estou falando. Então, existe a irritação das pessoas que estão ao seu redor em repetir e falta de paciência também em lidar com isso. Então, vamos cuidar. Quando chega um aluno que fica, eu sinto que fica fazendo assim para me ouvir, aí eu falo com o filho. Por favor, verifique. Vamos eu estou ver, achando bota um que ela... exatamente, eu estou achando que não está ouvindo direito. E isso é prejudicial, porque ela se isola. Ela não sabe, não está ouvindo, como é que ela vai conversar? E o isolamento Entende? não é saudável. O isolamento não Agora, é saudável. desculpa, só um adendo, assim, a depressão, ela tem muito a ver com a falta de significado. Então, se você tem um projeto de vida, se você mantém esse projeto de vida, ou se você redescobre, né, um projeto de vida, que acho que é o tema, né, que é essa questão dos sonhos. Do sonho. Né? Então, é por isso que eu disse a princípio, acho que você pode descobrir talentos. Então, você vê aí, tem exemplos de pessoas que são conhecidas e pessoas como nós, né, que vão descobrindo, né, a partir dessa segunda metade da vida. Quando eu falo isso, eu digo assim, a partir de 45, 50, que pode ser 60, que pode ser 70, que você vai descobrir. Nina, que se você a gente quer fosse dançar. falar rapidamente umas dicas para a pessoa evitar um processo de depressão, qual seria? Assim, umas 3 dicas básicas. Olha, eu diria assim, como a Lucinha disse, né, assim, a questão do convívio social, que eu acho que é muito importante, né, nem sempre você se dá bem com a sua família, então a gente não tem como adentrar muito isso aí, mas a gente pode pensar também numa rede de apoio que vem de amigos, por exemplo. A manutenção do seu projeto de vida, né? Propósitos, metas, objetivos. Exatamente, exatamente. E que não necessariamente tem a ver com questões de ganho, né? Mas que podem ser questões voltadas para o prazer, que é você cantar, que é você descobrir a criatividade. A criatividade para Jung é um instinto. O ser humano, ele é naturalmente voltado para criar. Então a gente cria, destrói, recria. É importante que a gente esteja sempre em torno disso, em torno do significado. Né? Então, se você tem significado na sua vida, que pode ser cuidar do seu neto, né? Cuidar de um animal, cuidar de uma planta. Isso, fazer um jardim. Não precisa ser grande coisa. Não precisa pular de paraquedas. Não precisa pular, exatamente. Porque senão a gente fica também, a gente vai para o outro oposto, para o outro extremo, né? Sim. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado aí com essa... Vamos novamente para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas, que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Dor de cabeça, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir. E todo mundo sabe que na vida real a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. Voltamos com Ponto de Vista, hoje falando sobre envelhecimento e realização de sonhos. Gente, a gente vai para o intervalo, fica aqui no bate-papo e a coisa fluida, está se divertindo muito. E a gente estava tocando o seguinte ponto, que é importante também você construir a sua velhice, você ter uma atitude positiva ao longo da vida para conquistar essas pessoas que vão estar ao seu lado quando envelhecer. Não é isso, Andréa? Isso. Eu tenho um caso
até de uma amiga minha, uma amiga muito próxima minha, que conheço há 30 anos e não conhecia o pai dela. Não conhecia, e assim, a mãe dela com a vida sofrida, não sei quantos empregos para sustentar ela e a irmã. E aí, o ano passado também um susto, ela me ligou, querendo saber como era o ingresso lá no abrigo, porque ela estava trazendo o pai de Aracaju. Ela não tinha condições de deixar o pai na casa dela, mas ela não tinha proximidade nenhuma com o pai. Aí eu falei, olha, o ingresso é feito dessa forma, expliquei, por sorte dela, só tinha uma vaga para o que ela queria, o pai dela foi apto para entrar na vaga, e aí ela começou a ter vários atritos com o serviço social, porque ela falou, não, eu não venho visitar meu pai, eu não tenho proximidade com meu pai, não quero saber, o que precisar de fralda, de remédio, eu venho, eu trago, mas eu não quero proximidade. Bom, aí o serviço social foi ligando, foi convidando, foi isso. E aí o tempo foi passando. Não, hoje em dia, se você vê as duas com o pai, gente, é um amor tão lindo, tão lindo. O pai já saiu da cama, já está na cadeira de rodas, já voltou a falar. E isso eu digo que foi o amor das filhas, né? A gente conseguiu reaproximar. Isso eu acho assim. Aí que eu falo, eu trabalho para isso. Porque é a coisa mais linda de se ver, você conseguir reaproximar a família. Então, Nina, nunca é tarde para um recomeço na vida, até de recomeçar a amar? Não, nunca é tarde. Acho que o processo que se deu, assim, que a Andrea mencionou aí, foi um processo de ressignificação. Então, esse afastamento que ocorreu durante a vida deles, né? Então, pode ser possível nessa ressignificação desse reencontro e de ela ter também se afastado. Acho que talvez tenha sido importante estar afastada para depois conseguir reconquistar e fazer essa reaproximação. E aceitar romper os bloqueios, né? Você vê que a interferência da assistência social foi bem importante nesse processo. Sim, com certeza. E a gente nunca sabe qual é a história familiar que está por trás ali. Então, a gente tem que ter um olhar que seja um olhar afetuoso para a família como um todo, para esse sistema familiar como um todo e compreender que ninguém nasce velho, né? Então, a gente precisa realmente investir nas relações. É importante que a gente tenha esse olhar. Nina falou que ninguém nasce velho. Teve uma pessoa que nasceu velho. A gente vai ver aqui agora. How old are you? 7, but I look a lot older. He's 7. We always said you were different. I think you really are. We are almost the same age. I caught up with the job. Meeting in the middle. You remember what I told you? Never know what's coming for you. Gente, acho que esse filme é um clássico, acho que muita gente viu. Eu não tinha assistido, você acredita? Mas aí consegui assistir agora. E tem uma parte do filme que ele fala muito interessante, que ele fala assim, ele tá contando que ele nasceu velho e tal, e a pessoa fala assim, lamentável. Ele fala assim, não lamente, a velhice não deve ser lamentada. E conversando com algumas pessoas que viram também o filme, falaram o seguinte, que o bom da invertida é que você chega num momento que você consegue aliar experiência e vitalidade. Você não acha, Nina, que hoje em dia, com a forma que a gente está conseguindo envelhecer melhor, a gente já conseguiu chegar nesse ponto? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem realmente um novo olhar para esse envelhecimento, apesar que eu acho que ainda tem muito a ser construído, né? Assim, nesse tópico que eu digo da educação para o envelhecimento. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente já tem esse novo olhar e esse filme é muito bacana, porque quando você vai olhar, você vê as duas pontas, que na verdade as duas pontas são pontas de dependência. Né? Então, se você tem um nível, você nasce dependente e você pode morrer também dessa forma, ou não, né? Mas assim, pode ser que você chegue no nível de ter que depender de novo. Então, a gente vê que na verdade é uma coisa muito cíclica, né? É muito interessante. Tem tido muitos filmes falando sobre envelhecimento e que eu acho que é um tema que tem provocado bastante as pessoas, né? E provoca por quê? Sabe por quê, gente? Hoje nós temos aqui no Brasil 12,5% da população idosa. Segundo o doutor Alexandre Kalash, que ele é um especialista em envelhecimento, a expectativa para 2050 é que nós tenhamos 30%, ou melhor, mais de 30% da população idosa. E aí? Você acha que o nosso país está preparado para esse envelhecimento da população? Não.
Nem o país está preparado, nem as pessoas estão preparadas. As pessoas às vezes estão um susto. Quando eu começo a falar disso, que o número de pessoas... Se você for um batizado, o maior número de pessoas são pessoas que já estão na faixa etária do envelhecimento. Se você vai a um casamento, idem. Se você vai a um cemitério, também. Sim. Vai ao aniversário, então você encontra, se você começar a observar, você vai ver que o número de pessoas que estão na maturidade, por assim dizer, é muito maior do que o jovem, do que o adolescente, do que a criança. Então, na verdade, nós não estamos preparados. Nem o governo, nem o país, nem as pessoas. O que a gente tem que fazer? Tem que se descobrir. É o que a gente está fazendo na faculdade. Então, eu estou sempre alinhando as coisas, buscando alternativas, buscando atividades que eu enriqueçam cada vez mais eles, tá? E coloque eles assim como um projeto de vida. Na verdade, um novo projeto de vida. Ele teve um projeto e agora a gente constrói um novo. Qual é o novo? Eu aprender a cantar, eu cantar no coral, eu dançar, eu pintar, a gente tem arte-terapia. Então, eles pintaram, fizeram mosaico, fizeram pintura em tela, enfim, você se descobrir. E você se descobrindo, você cria esse novo projeto. Até eu dançar também, claro. Fazer um movimento do corpo. Então, descobrir o outro lado desse envelhecer. Porque quando apontam para a gente não serve, é papel descartado, você já está velho, não tem mais jeito. Tem sim, claro, não é questão de ter jeito. Você está numa fase que precisa viver. E se você for uma festa, se você providenciar ver uma festa, você vai ver que as pessoas que estão na maturidade estão dançando e os meninos, os jovens, estão encostados na parede, ou batendo papo, ou bebendo. No celular. No celular. Os meus alunos, lá nós recebemos muitos alunos de curso de graduação diversos, para observar, para inclusive criar, tem de psicologia, tem de fisioterapia, de educação física, para ver o que eu estou fazendo. Visita residências de idosos, que eu não gosto muito da palavra asilo. Não, eu não gosto. Residências de idosos. Mas é que a gente usa mais até abrigo, né? Acho que é mais... Visita a Faculdade da Felicidade e começa a fazer parâmetro. E eu mostro os parâmetros. Eu mostro o que pode ser feito. Tá? E eles ficam assim, eu gostaria de vir para cá, Lucinha, eu queria ficar aqui. Aqui é muito melhor do que a minha faculdade. Eu digo, não tem problema, eu espero vocês. Então, essa é a realidade. Então, o idoso, a pessoa idosa, ele tem que criar essas metas. Agora, você tem que estimular. Claro. A minha vida, eu aceno para eles, não a morte, não a doença. Eu aceno para ele que existem limitações, você pode sobreviver, sim, com essas limitações e pode construir esse novo projeto de vida para você. Você falou aí, Lúcia, em realidade. Realidade, gente, é o nome da revista aqui do Abrigo do Salvador, né, André? Sim. Lá tem várias atividades e tem também... É periódica? Como é que é essa revista? É periódica, é mais ou menos de 3 em 3 meses. Você está o tempo inteiro fazendo atividades lá para poder estimular essa vida que ainda existe ali dentro, né? Exatamente. Aí, aliada às atividades, a gente tem que estimular o idoso. Eu acho fundamental, mas a gente também tem a obrigação de proporcionar um espaço adequado ao idoso, né? Então, colocar o corrimão, piso antiderrapante, a cama tem que ser na altura certa, o banheiro tem que ser apropriado para o idoso, né? Para ele não cair, tem que ter as barras. Então, eu acho que tudo isso tem que dar um conforto também para o idoso, para que ele possa se sentir bem. Né? Para aquele idoso que ainda não está dependente de um cuidador, que ele consegue ir tomar seu banho, que ele consegue levantar da cama, que ele se sinta bem com isso, né? Não, olha, eu consigo levantar da minha cama, eu consigo tomar o meu banho, porque às vezes você não tem o mobiliário adequado, sua instalação não está adequada e termina até prejudicando o psicológico do idoso, porque ele acha que ele não consegue fazer. Não é que ele não consiga adaptar para que ele tenha a condição para fazer. A gente está chegando no finalzinho já do programa. Lucinha, quem quiser participar da Faculdade da Felicidade faz o quê? Quem quiser participar da faculdade, basta ir na faculdade, passar 2 tardes, sem compromisso nenhum. Vai, participa, começa às 13h30 e vai até às 16h45. Funciona no prédio do Teatro do ISMA, no 2º andar. Aqui em Salvador, Aqui em Salvador. E participa de todas as atividades. Interage com os colegas, interage com os professores e com certeza não vai sair mais nunca. Para ajudar o abrigo, como é que faz? Para ajudar o abrigo, é só ir lá no Abrigo do Salvador, no fim de linha de Brotas, junto do Cemitério Jardim da Saudade. Nina, eu vou começar uma frase e você completa, tá? Tá. É o seguinte, para envelhecer bem, eu preciso de...
Eu preciso de significado em minha vida. Maravilha. E agora a gente vai ver um vídeo que mostra que a partir dos 60 anos existe muita vida pela frente. Esse vídeo é do Davidson Pedrosa, empresário, ele sempre bota muita coisa na internet e é bem bacana. Vamos assistir. Sabe aquele futuro tranquilo que você planejou a vida inteira? Simplesmente esqueça. A vida depois dos 60 pode ser muito mais animada do que você imagina. As marcas podem dar lugar aos novos sorrisos. As rugas podem ser trocadas por novas descobertas. E os cabelos brancos? Eles servem apenas para demonstrar toda a sua sabedoria. Não existe limite de idade para ser feliz, e muito menos para se divertir. Coloque mais emoção na sua linha da vida. Por que ficar sentado numa cadeira esperando o tempo passar, se você pode aproveitar cada segundo? E por que não fazer aquela viagem tão sonhada? Criar uma carreira nova, um projeto novo. Ou, se preferir, dar a volta ao mundo. Apoie-se numa bengala apenas quando estiver cansado de tanto correr. Exercite-se. Pedale por caminhos nunca antes viajados. Realize tudo aquilo que você se arrependeu de não ter feito. Volte a namorar. O amor rejuvenesce. O seu novo eu não está cansado. Ele está pronto para sair por aí, conhecendo novas pessoas, novos lugares, novos aprendizados. Você só precisa deixar ele aflorar dentro de você. Porque depois dos 60, a única certeza que você tem é que ainda tem muito para viver. Gente, quero agradecer muito a presença aqui da Andréia, da Lucinha e da Nina. Lembre-se, a vida está sempre começando. Até o próximo ponto de vista.